Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 42.2, tá? Aquela aula de revisão dos conteúdos aí onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E falando em aula passada, você lembra o que nós estávamos falando? Falávamos sobre o quê? Estática dos sólidos, tá? Ou seja, estática do sólido. Como é que é isso? Diferente daquela estática que você viu lá no comecinho, né, da segunda lei de Newton, em que tu tinha um ponto material, e para descobrir se esse ponto material estava em repouso, se estava em equilíbrio, você fazia um diagrama do corpo livre, ou seja, via todas as forças que atuavam sobre ele, se as forças fossem, somatório delas fosse zero, você falava assim, o corpo está em equilíbrio. Agora não é tão simples, agora não basta eu analisar esse somatório das forças, eu tenho que me preocupar também se esse corpo está em equilíbrio de rotação, porque falar que ele está em equilíbrio de translação é uma coisa, equilíbrio de rotação envolve um outro conceito e uma outra grandeza, né? Que é o quê? É o momento de uma força ou o torque de uma força. Vamos nessa, pessoal? Então olha só, o que diz lá a primeira lei de Newton, né? Para que aconteça o equilíbrio de um corpo, olha só, ele vai estar em estática, ele vai estar em repouso. Na dinâmica, o equilíbrio dinâmico, ele está o quê? Em movimento retilíneo e uniforme, ok, pessoal? Então é necessário que a resultante das forças que atuem sobre ele seja nula. Olha só, força resultante igual a zero. Por quê? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Se a resultante é igual a zero, significa que a aceleração é igual a zero. Então, ou ele está em repouso, ou ele não está em repouso, mas está numa situação onde tem velocidade constante, né, e trajetória retilínea. A grandeza física que mede a capacidade, né, de uma força provocar uma rotação sobre um corpo rígido é denominada momento de uma força e também é denominada torque de uma força, tá? Esse momento ele vai ser o quê? Vai ser a força, um produto vetorial da força com o braço de alavanca, que eu posso reescrever como módulo do momento, como sendo o módulo da força, o módulo do braço de alavanca e o seno do ângulo formado entre eles. Na maioria dos exercícios, a força aplicada e o braço de alavanca vão estar em condições de 90 graus. E aí você vai lembrar lá da matemática que 90 graus... Seno de 90 graus vale 1. Então a equação fica muito mais simples, né? Momento vai ser a força vezes o seu braço de alavanca. Dizemos que o corpo está em equilíbrio se, a soma das forças que atuam no corpo for nula, né? O que garante um equilíbrio de translação. Então você imagina um corpo lá que tem várias forças atuando sobre ele, né? Tem várias forças atuando sobre ele, aí ao fazer um somatório vetorial dessas forças, né, o resultado, a resultante, vai ser nula. Então, o quê? Ele vai estar em equilíbrio de translação. Agora, se eu fizer a soma, dos momentos, né, momento de uma força ou torque de uma força, e fizer um somatório, né, aplicado no corpo, e perceber que vai ser nula também, significa que ele também está em equilíbrio. Aí você fala assim, ué, professor, tem dois tipos de equilíbrio? Exatamente, tá? Tem dois tipos de equilíbrio. Existe o equilíbrio de translação e existe o equilíbrio de rotação. Ou seja, um impede que o corpo faça isso, translação. E outro impede que ele faça isso, girar, tá? Então, um vai ser desrespeito ao giro, rotação. O outro vai ser desrespeito ao deslocar ele no espaço em relação ao referencial, translação. Logo, para um corpo estar em perfeito equilíbrio, ele deve atender às duas condições. Ele deve ter um somatório das forças igual a zero e ele deve ter um somatório dos momentos igual a zero. Então tem que tomar cuidado. Lembrando que esse momento aí, você vai lembrar sempre daquela situação, né, de trocar os parafusos lá da roda ao trocar o pneu, né? Vai usar um braço de alavanca maior, porque você vai ter que fazer uma força menor. Então, momento
ele vai relacionar força e braço de alavanca. Então, se o braço de alavanca é maior, a força é menor. O braço de alavanca é menor, a força vai ter que ser maior para compensar, tudo bem? E só para fechar, é para você lembrar que momento é uma grandeza vetorial, tá? Então, ele tem módulo, tem direção e tem sentido, tudo bem? Então, olha só, pessoal, agora eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer, espero que tenha conseguido, né? E agora nós vamos corrigir as questões aí no passo a passo para verificar se você conseguiu. Então, vamos nessa. Primeira questão. Questão da PUC, olha só, pessoal, questão da PUC. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, tá? Um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram o quê? Marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. E em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular. Com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio, tá? Então aqui conforme a figura, né? Ele colocou o saco de arroz aqui, que é o quê? É aquela massa conhecida, ele é um arroz, ele tem a massa conhecida, fez as marcações. Por que ele fez as marcações? Porque pelas marcações ele vai quantificar o braço de alavanca, ok? Então, quando falamos agora em dinâmica, o primeiro passo é desenhar as forças, né, que a barra sofre. Entendendo que a tração, né, que a corda puxando o arroz exerce sobre a barra de ferro é igual ao peso do arroz. Podemos, a partir daí, desenhar as forças do problema que irão entrar em equilíbrio pelo fato de a barra não rodar e nem se mover. Então vamos lá. Aqui eu tenho, olha só, eu tenho uma força de reação normal, tá? Essa força de reação é a normal. Aqui eu tenho o peso do arroz, tá? Então, onde está sendo aplicada aqui a força peso, né? Na vertical para baixo, esse é o peso do arroz. A que distância que ele está aqui? Ó, 1, 2, 3. Então, ela está a 3 unidades de distância. Aqui eu tenho, olha só, o peso da barra, tá? Aí, por que o peso da barra está aqui? Vamos contar aqui, ó. Olha só, 1, 2, 3, 4, né? Agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos refletir sobre isso. Como nós estamos trabalhando, né? Nós estamos falando sobre corpo extenso, né? Um corpo extenso é um corpo que tem dimensão. Ele tem comprimento, largura, altura, ele tem dimensão. E é dimensão que eu não posso ignorar no cálculo. Não é mais aquela situação onde o corpo é um ponto e você ignora a dimensão dele. Aqui a dimensão dele importa. Então, nesse exercício aqui, ó, essa barra de apoio, eu tenho que saber. Ela foi dividida em quantas partes? Ah, foi em 8 partes, professor. Ok. Então, toda a barra, se ela é homogênea, o que é homogênea mesmo? Homogênea quer dizer o seguinte, que em cada ponto da barra, do começo ao fim, a densidade vai ser a mesma. A densidade dela vai ser a mesma. Ela está com a massa perfeitamente distribuída. Então, ela não é mais densa num ponto, menos densa no outro, não, tá? Ela é homogênea. Então, a massa dela está muito bem distribuída. Então, perfeito. Ela foi dividida em 8 partes. Então, se ela foi dividida em 8, onde é que está o centro de gravidade dela? Onde é que está o centro de massa? Adivinha? No meio. Exatamente no meio. Pega o seu lápis aí. O seu lápis tem uma distribuição homogênea? Pega uma caneta. Tenta equilibrar ele. Qual vai ser o ponto de equilíbrio? Não é no meio? Não é no centro? Perfeito. O centro de gravidade ou o centro de massa está ali. Significa que nessa barra homogênea, bem aqui, ó, bem no meio dela, como é que eu sei que é o meio? Porque eu estou contando, ó.
para cá 4 unidades, para cá, para a direita, mais 4 unidades. Aí, perfeito. Então aqui é exatamente o meio dela, o centro de gravidade ou o centro de massa. Nesse ponto vai estar concentrada a força peso. Ok? Vou repetir. Se é um corpo extenso, eu vou procurar, né, o centro de gravidade dele e naquele ponto estará a força peso atuando. Tudo bem, pessoal? E é naquele ponto que eu devo considerar para que aconteça o torque ou o momento provocado pelo peso da barra. Vamos lá, pessoal? Continuando. Então aqui, ó, o somatório das forças tem que ser igual a zero, tá? Para que eu tenha o quê? Um equilíbrio de translação. O somatório dos momentos também tem que ser igual a zero para que eu tenha um equilíbrio de rotação, né? E aí, só lembrando que o momento vai ser, nesse caso aqui, onde eu tenho, né, a força sendo aplicada a 90 graus, né, em relação ao braço de alavanca, ela vai ser simplesmente o produto dessa força por esse braço de alavanca. Então, perfeito. Vamos lá. Então, fica assim, ó. O peso, né, do arroz vezes o braço de alavanca do arroz, esse é o dA, né, menos o peso, aqui, ó, da barra vezes o braço de alavanca da barra, né, dB, isso, igual a zero, tá? Por que igual a zero? Vamos lá. Eu vou ter aqui, olha só. E aqui, pessoal, e essa força aqui? Essa força não realiza momento, tá? O momento aí vai ser a força normal vezes o braço de alavanca. Mas como ela é uma força que está exatamente em cima, como essa força aqui, ó, ela é uma força que está exatamente em cima do ponto de apoio, então vai ser a força normal vezes o braço de alavanca dela. Como ela está exatamente em cima do apoio, o braço de alavanca dela é zero. Então ela não exerce momento, tá? Então essa força de apoio aqui, ela não exerce momento. O momento dela é nulo. Então só vai importar mesmo, para o cálculo do momento, o momento causado pelo peso do arroz e o momento causado pelo peso da barra, tá? E aí, novamente, olhando a situação do peso do arroz e do peso da barra, vamos refletir aqui um pouquinho. Aqui, né? Qual é o sentido da rotação? Horário. Então vai ser o momento da barra é no sentido horário. Aqui o do arroz, né? Tá para cá a força. Então qual é o sentido do momento? Anti-horário. Então o momento, olha só, o momento do arroz é oposto ao momento da barra. Um está girando no sentido horário, tendência de giro no sentido horário, o outro tem uma tendência de giro no sentido anti-horário. Então eles são opostos. Tá? Somando os dois, como ele vai estar em equilíbrio, essa barra, somando os dois, a soma dos momentos vai ser igual a zero. Vamos lá, pessoal? Perfeito. Então, olha só. Opa. Aqui. Então, eu vou ter momento do arroz, né? Vai ser o quê? Igual ao momento da barra, tá? Eu posso escrever, trazer esse momento da barra para o lado esquerdo, aí vou ter aqui momento do arroz menos o momento da barra igual a zero, que é exatamente a expressão que está aqui, ó. O momento do arroz vai ser o quê? O peso do arroz pelo braço de alavanca. Aí menos o peso, o momento da barra, peso da barra vezes o braço de alavanca. Perfeito. Continuando. O arroz, o peso dele, lembre-se que peso é massa vezes gravidade. Então, a massa do arroz, 5 quilos. Gravidade, eu poderia colocar aqui, né? 10 ou 9,8. Não é relevante, porque tem a gravidade multiplicando do lado esquerdo e multiplicando do lado direito. Então, eu vou poder cancelar. Então, vou colocar só o G, gravidade. Vezes o braço de alavanca. Vamos lá. Qual que é a distância aqui até o ponto de apoio? 3 unidades de comprimento. 3. Então tá aqui, ó, braço de alavanca 3. Do outro lado, massa da barra, ó, M,
Gravidade, coloquei G. E a distância do ponto, do centro de gravidade até o apoio? Quanto? Uma unidade de comprimento. Então, por isso apareceu aqui 1. Agora, ó, cancelou a gravidade dos dois lados. 5 vezes 3, 15. Massa vezes 1 continua sendo massa. Então, a massa aí vai ser o quê? 15 quilogramas. Tá? Então, conseguimos aferir aí a massa a partir da soma dos momentos, né? Para ser igual a zero. Garantindo que ele tivesse o quê? Um equilíbrio de rotação. Ok, pessoal? Então, letra E, 15 quilogramas. Questão 2. Um atleta está fazendo flexões apoiado no solo, no instante considerado na figura. Ele está em repouso e tanto a força do solo sobre seus pés, do módulo FP, quanto a força do solo sobre suas mãos, de módulo FM, são verticais. Suponha que o peso P do atleta atue em seu centro de massa, né? Com linha de ação a 90 centímetros de distância de seus pés, e que suas mãos estejam a 120 centímetros de seus pés, como indica a figura a seguir. Então tá aí, ó. Se o módulo do peso do atleta é 600 newtons, então a força FM e FP valem respectivamente. Então, aqui, ó, ele deu o peso do atleta e basicamente ele está perguntando qual é a força aplicada aqui, né? Na parte das mãos e na parte dos pés. O que ele dá como referência? A referência é que a distância entre as mãos e os pés são de 120 centímetros, que o centro de massa dele, né? O centro de massa dele está a 90 centímetros dos pés, e aí, consequentemente, vai estar a 30 centímetros das mãos. Ok, pessoal? Então, nesse ponto, ó, fixando os pontos, vamos lá. O somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Em outras palavras, o momento causado pela força dos pés, mais o momento causado pela força das mãos, vai ter que ser igual a zero. Então, você vai ter aqui FP vezes 120, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter essa força aqui, multiplicada pelo braço de alavanca, que foi o quê? 120. E aí, 120 centímetros equivale a 1,2 ou 1,20 metros. Aí, menos, você vai ter aqui a força-peso dele, quanto? 600 vezes o braço de alavanca, ó, o peso dele em relação ao braço de alavanca, 30 centímetros. 30 é 0,3 do metro. Então, 600 vezes 0,3. A soma dos dois é igual a zero. Só lembrando que são torques, né, em sentidos contrários, né? A força FP é uma força que vai exercer um torque no sentido anti-horário, enquanto que o peso vai exercer um torque no sentido horário. Por isso que eles estão aqui, ó, subtraindo. Então, você vai ter FP vezes 1,20 menos 600 vezes 0,3, 180. Tudo isso igual a zero. Então, vou passar o 180 para o lado direito, vai ficar positivo. 120 está multiplicando, vai passar dividindo, 1,20, perdão. E 180 dividido para 1,20, você vai ter 150 newtons. Então, essa vai ser a força aplicada aqui sobre os pés, né? Uma força de reação aplicada sobre os pés. Agora, fazendo o somatório das forças, temos o seguinte, que a força, ó, vamos lá. Olhando aqui, ó, eu vou ter força FM na vertical de baixo para cima, força FP na vertical de baixo para cima e força peso na vertical de cima para baixo. Ou seja, fazendo um somatório das forças tem que ser igual a zero, né? Como ele quer um equilíbrio, somatório de forças igual a zero. Então, força FM menos o peso mais a força FP tem que ser igual a zero. Força FM desconhecida, força peso 600, força FP, acabamos de conhecer, 150. Menos 600 mais 150, menos 450. Passou para o outro lado da equação, você vai ter que a força FM é de quanto? 450 newtons. E aí, isso vai equivaler, pessoal, à letra C. Tudo bem? Vamos lá, questão Enem, se liga no Enem. Questão 3. A arte ou arte óptica é um segmento, né, do cubismo abstrato que valoriza a ideia de mais visualização e menos expressão.
É por esse motivo que alguns artistas dessa vertente do cubismo escolheram o Mobile como base de sua arte. No Mobile representado, considere que os passarinhos tenham a mesma massa e que as barras horizontais e os fios tenham massas desprezíveis. Então aqui, ó, como ele está falando massa desprezível, né, das barras horizontais, vai ser aquele exercício onde, apesar da gente estar falando sobre corpo extenso, a barra não vai exercer momento, tá? Então, porque está dizendo, só por isso, porque está dizendo que a barra tem massa desprezível. Então, a massa aí, a barra não vai ter torque, tá? Para que o móvel permaneça equilibrado, conforme a figura, a barra maior, que sustenta todo o conjunto, deve receber um fio que a pendure atado no ponto numerado por... Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho, olha só, um ponto de equilíbrio aqui, né? A que distância ele vai estar? 3, né? Cada passarinho aqui, ó, 1, 2, 3. Vou chamar de peso, 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 peso. Somando as 3 forças, então, a tração no fio é 3P, ou seja, somando os 3 pesos, eu vou ter peso mais peso mais peso, 3 vezes o peso. A tração vai ser igual a 3 vezes o peso. Essa tração vai estar sendo aplicada em relação a um ponto de equilíbrio. Do outro lado, eu tenho 3 passarinhos pendurados na verticais. Cada um deles também tem uma intensidade de peso. Ou seja, a tração aqui também vai ser 3 vezes o peso. Ou seja, eu tenho 3 vezes o peso aplicado na extremidade esquerda e 3 vezes o peso na extremidade direita. O único ponto de equilíbrio vai ser qual, pessoal? Vai ser aqui, né, no ponto 3, porque ele está ao mesmo braço de alavanca à esquerda e à direita. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.